Nessas semanas, irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12. Nós já passamos os nossos estudos mais profundos da teologia, nós estamos agora no que nós chamamos de teologia prática, ensinos mais simples, e nós aprendemos nessas últimas semanas, em Romanos capítulo 12, que a crença, a doutrina, ela precisa encontrar a prática ou a conduta. De alguma forma, irmãos, eu entendo que a igreja ela precisa entender que a nossa bagagem de conhecimento, o nosso enriquecimento teológico precisa ser acompanhado de conduta e de prática. Muitos de vocês talvez não estão a par disso, mas existe hoje, irmãos, no meio evangélico um problema grave em dois lados. Eu vou dizer que está bipolarizado. Se por um lado existe um ramo da igreja evangélica, que, irmãos, não é uma crítica, entenda por favor, as igrejas mais modernas, e quando eu falo mais modernas, as igrejas que têm a sua fundação em anos menores que 100 anos, as igrejas mais recentes, ela não tem aquele apego ao ensino teológico, não tem por maioria. Elas não têm aquela coisa assim de dedicar muito ao estudo, ao aprofundamento. Eles não exigem dos seus pastores os 5, 7, 10 anos que as igrejas históricas exigem. Eles têm um pensamento assim: ensinamos o básico, preparamos e colocamos a igreja para trabalhar. É um ensino menos aprofundado. Então, esse é um lado da moeda. Mas existe outro ramo da igreja, especialmente, irmãos, as igrejas mais antigas, que tem se dedicado tanto ao ensino, tanto à teologia, tanto a que a gente chama de exegese bíblica, que é a extração da verdade na sua profundidade, que absorve muito o conhecimento, mas às vezes não tem prática. Costuma ser, irmãos, dois extremos. A igreja que não se aprofunda e é predominantemente prática, e a igreja que se aprofunda muito, é rica em conhecimento, mas também não é prática. No meu entendimento, irmãos, nenhum dos dois lados está certo. Onde há zelo, mas não há conhecimento, o zelo acaba se misturando com falsa doutrina, com erro, com bobagem. É tanto zelo que se fala muita bobagem, porque falta o conhecimento. Paulo condenou isso em Hebreus 10:12. Ele fala: os judeus têm zelo, tem boa vontade, tem energia e ânimo, mas falta conhecimento. Zelo sem conhecimento, irmãos, ele é deficiente. Mas ao mesmo tempo, conhecimento sem zelo e sem prática também está errado. Paulo, irmãos, ele ensina para nós na carta aos Romanos que o conhecimento que nós adquirimos precisa ser acompanhado de uma conduta prática. E Paulo, em Romanos 12, ele faz, irmãos, uma transição muito legal com respeito ao ensino do amor. Se você olhar para a carta aos Romanos, vocês poderiam ver que de Romanos 1 ao capítulo 11, ali nós observamos Paulo nos ensinando sobre o amor de Deus. Ele fala que Deus ama o pecador, que Deus perdoa o pecador, que Deus salva o pecador, que Deus deu Jesus pelo pecador, que Deus dá a oportunidade de o pecador ser filho e que Deus liberta o pecador do domínio do pecado. A primeira parte de Romanos, irmãos, ela fala do amor de Deus, o amor ágape de Deus em ação por meio da misericórdia, do perdão e da bondade. Nós estudamos esses capítulos durante meses e tudo o que nós falamos poderíamos resumir no ensino do amor de Deus. Irmãos, Deus tem expressado o seu amor por nós. Quando Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós. Ali nós observamos, irmãos, que a obra de Jesus é a manifestação do amor de Deus. Mas em Romanos 12, a partir do versículo 9, eu quero te pedir para observar lá comigo. Paulo nos ensina sobre o amor também, mas agora não é mais sobre o amor de Deus, mas agora é sobre o amor do crente. Em Romanos capítulo 12,
versículo 9. Eu quero ler com vocês alguns versículos para te mostrar onde o amor está presente, tá? Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha lá como que Paulo fala: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nesse versículo 9, irmãos, Paulo fala de amor naquele versículo que hoje se fala muito, o ágape. O ágape, ele fala, o amor que vocês têm, o amor ágape, ele deve ser sincero. No versículo 10, ele fala, agora usando duas palavras diferentes. Ele fala no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Se no versículo 9 ele fala que nós deveríamos ter um amor ágape, no 10 ele fala que amai-vos cordialmente, ele usa o amor que na Bíblia se chama Filadélfia, a ideia do Filadélfia. E depois, o último amor citado no versículo 10 é a palavra filóstorgos. Você está falando, não, pastor, não tem nada disso. Mas estou querendo te mostrar que são palavras diferentes para o mesmo ensino. Em Romanos 12, 9, ele fala de amor. Em Romanos 10, ele fala de amor duas vezes. 3 citações, 3 palavras diferentes. Ele não usa a mesma palavra para amor. Ele usa ágape, ele usa filadelfos, ele usa filóstorgos. Todos têm a ideia do amor, mas eu quero te mostrar também no capítulo 13. Veja comigo. Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nisto se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja isso, irmãos. Nos versículos 8 a 10, Paulo cita a palavra amor muitas vezes, 5 ou 6 vezes, numa ênfase, irmãos, muito exagerada da palavra amor. Quando nós falamos sobre amor em português, a gente só usa a palavra amor, concorda, irmãos? Só que o idioma bíblico tem muitas palavras para o ensino do amor. Aqui, nesses versículos que nós lemos, na verdade, em 5 versículos, Paulo usou 3 palavras diferentes para amor: ágape, filadélfia, filóstorgos. 3 palavras diferentes para ensinar o amor. É curioso, irmãos, porque essas 3 palavras, elas têm nuances diferentes. É legal isso. A palavra que tem a ideia do Filadélfia, que nós entendemos como o amor fraterno, o típico amor que irmãos e irmãs desenvolvem um pelo outro, o amor do companheirismo, o amor entre os irmãos. No versículo 10 também, quando ele cita o filóstorgos, ele fala daquele espírito de ternura, afeto e afeição que brota naturalmente no seio familiar. É aquele amor típico da família. Ninguém precisa ensinar o filho que tem que amar ao pai, ninguém precisa ensinar o pai que tem que amar ao filho, porque na constituição da família o sentimento já brota naturalmente. Esse sentimento que brota naturalmente no idioma grego é entendido como filóstorgos, a ternura própria do lar, que surge naturalmente. Mas quando a Bíblia ensina sobre o amor ágape, ela dá uma dimensão ainda mais ampla para esse amor, como um amor mais profundo. Você deve estar pensando, pastor, o que você está querendo falar com tudo isso? Esse monte de palavras do grego que eu nunca vou ler e nunca vou entender. Irmãos, muitas palavras que num contexto falavam da família, dos irmãos de sangue, Paulo usa o amor típico da família para dizer que ele agora tem que existir no seio da igreja. A ternura que brota num
um pai quando lhe nasce um filho. Essa ternura, irmãos, precisa tomar lugar no seio da igreja. Eu tenho ouvido muitas pessoas que têm filhos recentemente falar: pastor, quando o senhor tiver filho, o senhor vai entender mais do amor de Deus, porque o amor que surge de um pai por um filho, ele é sem dimensão. Esse, irmãos, é o amor filósofos. E sabe o que Paulo fala? Que esse amor brote no seio da igreja. Que o amor que você tem pelo seu irmão, que ele brote na igreja. E que o amor ágape, o amor que Deus dedica a seus filhos, que ele também brote no seio da igreja. Se nós observamos no início de Romanos, Paulo ensinando que Deus nos ama, ele ensina agora, irmãos, que nós devemos amar uns aos outros. E meus irmãos, digo para vocês uma coisa: o amor é a prática da crença. O amor é a prática do conhecimento. Adquirimos conhecimento, mas na prática do amor, nós estamos colocando no dia a dia o conhecimento em prática. Aí você diz então: pastor, tudo bem, já entendi que o amor próprio da família, que o amor próprio dos irmãos, que o amor típico de Deus precisa existir em mim e na minha comunidade. Mas esse amor, ele vai ser dedicado a quem? Quero te mostrar o seguinte. Veja no versículo 9, irmãos, só para vocês entenderem a dimensão desse amor. Romanos 12:9 fala: o amor seja sem 12:9. O amor seja sem hipocrisia. Detesta o mal, apega-se ao bem. Amem-se cordialmente uns aos outros. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, nesse versículo, que Paulo ensina que o nosso amor deve ser dedicado à comunidade cristã. Paulo escreveu a carta aos romanos, à igreja de Roma, e ele fala: romanos, vocês devem amar uns aos outros, como irmãos se amam, como famílias se amam. O amor, irmãos, ele deve existir na comunidade cristã, a primeira dimensão do amor. Mas observe também no versículo 17, avança um pouco. Versículo 17 fala: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, antes vence o mal com o bem. Paulo está dizendo, irmãos, que nós deveríamos amar os inimigos. O ensino do amor é para a comunidade cristã. Mas o ensino do amor também, irmãos, é para aquele que nos faz o mal, aquele que nos desperta sentimento de vingança, aquele que é nosso inimigo, aquele que procura o nosso mal. O ágape, o Filadelfos, o filósofos, o amor de Deus, o amor de irmãos e o amor do lar, ele precisa existir na comunidade cristã e dos cristãos com os inimigos. No capítulo 13, irmãos, observem comigo o versículo 8, vamos ler o 9, é melhor. 13:9 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero mostrar para vocês, irmãos, que o amor destina-se à comunidade cristã, ao inimigo e também ao vizinho. Quando a palavra diz ame o teu próximo, ela não está falando do próximo na igreja, não necessariamente o próximo dentro da família. O conceito de próximo na Bíblia é aquele que está em volta de você, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, aquele que convive contigo, ele é teu próximo. O próximo do cristão não é necessariamente o irmão da igreja. O meu irmão da igreja, irmãos, ele não é meu próximo, ele é meu irmão, ele é mais do que próximo. Ele não é considerado por mim vizinho,
ele é meu chegado, meu irmão da mesma família. Mas existem pessoas que não são da mesma família da fé que eu, mas são pessoas que estão em torno de mim no dia a dia. E Paulo fala, comunidade cristã, ame-se uns aos outros, amem uns aos outros. Ele fala, amem os inimigos, e ele fala, amem as pessoas que estão em torno de vocês. Veja isso, irmãos. É um ensino sério, é profundo, exige de nós alguma coisa. E a grande pergunta que sempre fica, irmãos, será que o nosso conhecimento bíblico está encontrando lugar na prática, através do amor? Será que a igreja de Deus já amadureceu a tal ponto que aquele sentimento natural que surge no seio familiar já tem surgido no seio da igreja? Será, irmãos, que aquele que é pai poderia dizer assim, pastor, eu sei que ainda é difícil, mas eu consigo sentir aquilo que eu sinto pelo meu filho, pelo meu irmão da igreja, pelo irmão daquela outra igreja. Quando eu vejo alguém na rua, eu sinto por ele aquilo que eu sinto pela minha irmã, aquilo que eu sinto pelo meu pai. Será que o amor, irmãos, já tem existido dessa forma? O amor, irmãos, ele não é propriedade da igreja. O amor, ele não é propriedade do núcleo da igreja. Existem hoje, eu vou chamar de seitas evangélicas ou seitas cristãs, onde o amor existe entre eles, onde a afeição existe entre eles, onde tudo é entre eles. Aqui é nós, aqui é a Batista Livre, aqui é nós mesmos, nós estamos fechados aqui é um com o outro. Mas quando diz respeito ao inimigo e ao vizinho, não existe. Quando diz respeito ao membro de outra comunidade cristã, também não existe. Irmãos, quem conhece o amor de Deus, é capaz de amar o irmão da igreja, o inimigo e o vizinho. Aí você diz, então pastor, se eu não sou capaz de amar essas pessoas, quer dizer então que eu não conheço o amor de Deus? Sim, não conhece o amor de Deus. Quem não ama, irmãos, não conhece e nem viu Deus, porque Deus é amor. A dinâmica do ensino é super séria, e isso fala em 1 João capítulo 4, que aquele que conhece Deus é aperfeiçoado no amor constantemente. No amor pelo inimigo, no amor pelo vizinho, no amor pelo irmão da igreja, e nós, irmãos, precisamos entender isso. Quanto mais próximos de Deus, tanto mais o amor surge e brota no seio da igreja e entre nós. Meus irmãos, o amor é a essência das virtudes que precisamos cultivar. Mas aí você diz então, pastor, tá bom, eu já entendi que o amor é a essência, o resumo, o ponto principal das virtudes. E eu quero, irmãos, tomar emprestado para o nosso estudo uma expressão usada por um brilhante teólogo e pregador que chama John Stott. Ele é um dos grandes mentores meus nos estudos que trago para vocês, tá certo? Eu queria conhecer ele, né? Eu estudo os livros dele. É um excelente pregador e escritor. E ele estava escrevendo a respeito de Romanos. Ele tem um livro que chama A Bíblia é para Hoje, Mensagens no livro de Romanos. Esse pregador ele é excelente. E nesse livro dele, que é o meu livro base para os nossos estudos, ele diz o seguinte, que muitas pessoas ou teólogos hoje, quando pegam Romanos 12, 9 a 21, logo começam a criticar Paulo, dizendo assim, Paulo pegou um monte de ensinamento, um monte de virtude, amontoou tudo em alguns versículos, fez uma confusão danada, um emaranhado de princípios que não tem sentido nenhum. Vamos ler esse pedaço e depois eu quero concluir a ideia. Romanos 12, 9 a 21. E vocês vão ver como que parece um emaranhado de informação sem sentido. Vamos fazer uma leitura participativa? Se puder começar aqui com a Cíntia, nós vamos seguindo do 12, começando no versículo 9 até o 21.
o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não seja vangoroso no hospedar, sede fervoroso no espírito, servindo sem dúvida. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não osseis. 15. Pode ir, Guadalupe. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhoso, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ninguém podeis mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, não dá, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe descer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vejam, irmãos, que quando nós lemos esses versículos, dá a impressão de que Paulo fez um amontoado de ensinos e princípios em uma seção pequena. Existem muitos comentaristas bíblicos que falam assim: não, Paulo falhou aqui. É um emaranhado de princípios, um emaranhado de informações, uma confusão danada, porque a gente lê aqui e você fala: nossa, ele fala tanta coisa que é difícil até de entender qual que é a conexão entre elas. Eu disse para vocês que eu quero tomar emprestado uma expressão do John Stott, porque ele diz que Paulo quer nos ensinar em Romanos 12 e 13 a respeito do amor. Ele fala que ele quer ensinar para nós a receita do amor. Lembra que eu disse para vocês, o ágape, o filadelfos, o filósofos, o ensino do amor é como se nós pudéssemos dizer que é a receita do amor. E como John Stott diz, toda receita precisa de bons ingredientes. Ele usa no seu comentário bíblico a ideia de que nesses versículos nós podemos extrair 12 ingredientes para a receita do amor. Quando eu li aquilo, eu falei: puxa vida, é legal a abordagem. Ela não é fictícia, não é uma interpretação, aquelas assim vagas, porque é uma interpretação bem coerente. Ele mostra que, se há um ensino do amor, Paulo vai destrinchar o amor em 12 princípios, como 12 ingredientes para uma receita. E ele, irmãos, aborda esse assunto mostrando que dentro dessa receita, dentro desse ensino do amor, existem 12 princípios para serem colocados em prática. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho deles durante essa aula e durante a próxima aula. Fez sentido a ideia, irmãos, de que o amor é o ensino para nós hoje? Que o amor é a prática do conhecimento e da doutrina. O amor expresso em 3 palavras: a afeição típica da família, o amor entre irmãos, o amor que é tipicamente divino. Ele precisa existir dedicado aos cristãos, dedicado aos inimigos e dedicado também aos vizinhos. O amor dedicado nesses 3 níveis. Mas se o amor vai existir, é necessário que existam alguns princípios para ele. Primeira coisa, irmãos, que quero mostrar para vocês, que a primeira receita do amor é a sinceridade. Vamos ver no versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia.
Quando ele fala, irmãos, a respeito de hipocrisia, ele usa a palavra grega que diz sobre um ator. A palavra hipocrisia é a palavra grega, que é o idioma aqui desse escrito, usado para falar de um ator que interpreta um papel. Hoje nós falamos que hipócrita é qualquer pessoa que age com fingimento, mas na cultura grega o hipócrita era o ator, aquele que participava de uma peça teatral, aquele que encenava um drama. É como se Paulo estivesse dizendo assim: cristãos, que o seu amor não seja a encenação em um palco, que você não seja um ator de Hollywood ou um ator de Atenas que encena um drama fingindo que tem amor. Essa ideia, irmãos, é super interessante. O amor, irmãos, ele não pode ser a atuação de nós como atores. Existem atores do amor, irmãos, não existem? Pessoas assim que são capazes de fingir um amor total e profundo, conseguem se despir da sua capa de ódio, de amargura, aquela dureza danada. É aquela pessoa que parece um porco espinho, que você chega perto e fala, a qualquer hora, e agora é transformado. Super sensível. Encena o amor. E Paulo fala, cristãos, o seu amor, ele não pode ser o amor que um ator finge ter em uma peça teatral ou em um drama. Irmãos, nós não podemos ser atores do amor. Nosso amor não pode ser fruto de fingimento. Não pode ser fruto de esforço nesse sentido. O amor, irmãos, precisa ser cultivado dentro de nós para que ele seja capaz de ser expresso de forma verdadeira. Cultivado aqui dentro para que ele possa ser expresso de forma verdadeira. Não só na comunidade cristã, não só entre os vizinhos e pessoas próximas, mas também no meio dos inimigos. O primeiro ingrediente, irmãos, da receita do amor é a sinceridade. E vamos ser francos, irmãos. A gente, como ser humano, tem um certo radarzinho dentro de nós que logo dá a impressão de que aquele amor que dizem ter por nós é fingido. Eu não sei vocês, mas eu sempre sei quando alguém está fingindo para mim. Você fala, nada, é um teatro. Eu penso, estou assistindo um filme lá no Netflix em casa. A gente sabe, irmãos. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são tão, assim, largadas que veem beleza e bondade em tudo e todos. Mas alguns de nós não se enganam. E eu sei que muitos de vocês são pessoas assim, opa, não vem com essa para mim não, que eu estou ligado, né? Posso não dizer que compreendi, mas aqui dentro, o juízo foi pleno e compreendi tudo. E às vezes a gente se frustra porque parece que as pessoas encenam amor por nós quando na verdade não nos amam. É tudo encenação. E irmãos, o amor que é encenado, ele acaba quando a exibição acaba. Quando a peça teatral acaba, quando a plateia vai embora, quando as pessoas em volta que assistem vão embora, o amor também vai embora. Manifestações de amor em público, manifestações de amor num evento social. Mas quando o público vai embora e só fica os dois, o amor acaba. Porque a plateia foi embora, não precisa mais de teatro. Irmãos, o amor tem que ser sincero. O amor tem que ser sincero. Você fala, pastor, como que eu posso ter um amor sincero? Vou insistir nessa ideia, irmãos. O amor brota em nós à medida em que nós estamos intimamente ligados com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais cheios de amor. Assim como mais perto do fogo, mais aquecidos. Mais perto de Deus, mais cheios de amor. A proximidade com Deus, ela causa essa reação. Mais perto de Deus, mais cheios de amor. Esse é um princípio importante. Vou falar só mais um, irmãos, e vou dar o nosso ponto final para que haja alguma participação. Sinceridade é o primeiro ingrediente do amor, mas o discernimento é o segundo. Versículo 9, vamos ler o 9 de novo. Versículo 9 diz: o amor seja sincero.
detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha como que é legal, irmãos, essa palavra de Paulo. Ele diz assim: detesta o mal e seja capaz de trazer para junto de si o bem. Mas a pergunta, irmãos, é: quem é capaz de detestar o mal e se apegar ao bem? A pessoa que tem discernimento, a pessoa que tem perspicácia, a pessoa capaz de ver o bem, o mal e escolher o bem, porque tem convicção de que é o melhor. Nós, irmãos, precisamos de discernimento, precisamos de perspicácia, precisamos, irmãos, de capacidade intelectual, emocional e espiritual para ver o mal, o bem e escolher o bem. Salomão disse muitas vezes em Provérbios que existe um tipo de homem que ele chama de simples, que na verdade, irmãos, não é simples no sentido de contrário ao arrogante, contrário ao orgulhoso, não. O simples no sentido de bobo, como aquele animal que anda assim no sentido da armadilha, como o passarinho que anda no sentido do laço, como um bicho que anda na direção de uma armadilha. Os homens, irmãos, eles normalmente são como um animal que vai na direção da armadilha, porque lhes falta discernimento, porque lhes falta perspicácia para ver que ele está indo para aquele lugar. Quantos homens, irmãos, estão indo para o caminho da ruína, seguindo a sedução? Quantas pessoas estão indo para o caminho da armadilha, porque começam a se dar aos vícios momentaneamente? Quantas pessoas estão indo para o caminho da perdição, quando se envolvem com amizades que não temem a Deus e são profanas? Quantos jovens, irmãos, caminham na direção da ruína, quando abrem precedentes com o não tem nada a ver, eu vou lá, eu vou no meio da lama, mas eu não vou me sujar. Irmãos, é falta de discernimento. Quando falta o discernimento, falta para nós o juízo de ver o bem, o mal, para escolher o bem. O amor, irmãos, ele precisa de discernimento. Precisa de discernimento. Porque quem não discerne o bem do mal, não é capaz de escolher o bem. Eu não poderia me apegar ao bem se eu não tiver discernimento para ver o mal. Paulo disse aos Tessalonicenses que o homem deve julgar todas as coisas, para que assim ele possa reter o que é bom. Eu vejo o bem, eu vejo o mal, rejeito o mal, me apego ao bem, porque precisamos de discernimento. Paulo disse aos coríntios que eles deveriam ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Prudentes, uma certa malícia positiva, não cair em qualquer coisa, irmãos. E vamos ser sinceros, os crentes precisam de um pouco mais de maldade. Irmãos, olha o conceito da maldade. A maldade que a gente fala aí, você tem que ser um pouco mais esperto. Como a gente fala muito no futebol, né? O jogador de futebol tem que ter um pouquinho de maldade, não pode entrar em qualquer bola igual a criança, porque o adversário machuca. Tem que entrar com firmeza, como quem sabe o que está fazendo. E o cristão, irmãos, na vida comum precisa ser assim também. Ter uma dosezinha de perspicácia, discernimento, uma dosezinha de malícia para lidar com as coisas. Porque se isso faltar, nós estamos perdidos. Hoje, irmãos, eu quero dizer para vocês que o amor é o nosso prato principal. Na expressão das 3 palavras gregas, e nós estamos preparando o nosso amor como nosso prato aqui do dia. A sinceridade é o ingrediente, o discernimento é outro ingrediente. Irmãos, cultivem isso, para que o amor também possa existir. Que seja sincero, mas que ele possa ser fruto de discernimento. Que possamos ver o bem e o mal e logo fugir. Eu creio, irmãos, que tem muita armadilha por aí. O tempo todo, né? Assim, não só eu, mas acho que vocês também escutam, né? Na nossa comunidade do Não Tem Nada a Ver, tem muita gente indo para a ruína, irmãos. Discernimento, irmãos. Olhos abertos, ouvidos atentos,
Atenção redobrada, irmãos, porque um deslize, e nosso pé cai na armadilha. E quando às vezes isso acontece, o preço, irmãos, é muito alto. O preço é muito alto. Eu tenho presenciado isso muitas vezes. O vício começa com um copo. O vício, irmãos, começa com o uso. É um cigarrinho de maconha. É só por recreação. O vício começa lá. O adultério começa com uma pequena cobiça. O roubo começa com uma ênfase demasiada no dinheiro. Irmãos, tudo sempre começa desse tamanho. E todo mundo que chegou ao fundo do poço sempre começou com esse pouquinho. Todo mundo começou no mesmo lugar, mas alguns terminam pior que outros, né? Irmãos, discernimento. Apelo para vocês ao discernimento, tá certo?